Maria Chuteira. Olá, torcedores! O programa Maria Chuteira foi escalado para entrar em campo comigo, Milena Oliveira, no comando em mais uma quinta-feira. Vamos falar sobre as duas últimas rodadas do Sergipão, a quarta e a quinta, onde o Confiança já se classificou, já garantiu aí a sua vaga para o quadrangular. Na terceira rodada do Nordestão, tivemos clássicos e um deles foi o clássico sergipano, Frei Paulistano e Confiança. Vamos falar desse jogo, dessa rodada e também da segunda rodada. Na pré-Libertadores, o Internacional avançou para a próxima fase, já o Corinthians não. Tem também a Copa Sul-Americana, primeira rodada, e os jogos da semana passada e dessa semana na Copa do Brasil. Ontem o Frei Paulistano entrou em campo e foi eliminado. Na pré-Libertadores, o Internacional empatou no primeiro jogo em 0-0. No jogo de volta, venceu por 2-0 a Universidade de Chile. Gabriel e Marcos Guilherme foram os autores dos gols do time gaúcho. Já o Corinthians perdeu no primeiro jogo por 1-0, gol marcado por Jorge Morel, e venceu no jogo de volta por 2-1. Luan Guilherme e Mauro Bozelli marcaram para o time paulista, mas Fernando Fernandes de falta diminuiu para o Guarani do Paraguai. Esse gol marcado fora de casa garantiu a classificação do time paraguaio, pois um gol marcado fora vale por 2. Apenas o Internacional se classificou para a próxima fase, onde vai enfrentar o Tolima e vai disputar aí uma vaga na fase de grupos da Liberta. Na Sul-Americana, esta semana, o Sol de América venceu por 1-0 Goiás e o Bahia venceu por 3-0 Nacional. Na semana passada, o Fluminense empatou em 1-1 com o União La Calera, o Vasco venceu por 1-0 o Oriente Petroleiro e o União de Santa Fé venceu por 3-0 o Atlético Mineiro. Hoje, desde as 9h30 lá na Argentina, o Fortaleza está enfrentando o Independiente. Na terça passada, no Maracanã, o Fluminense empatou em 1-1 com o União La Calera. Evanilson abriu o placar para o Fluminense e Gonzalo Castellani empatou para o União. Na quarta, em São Januário, o Vasco venceu por 1-0 o Oriente Petroleiro. Germancano foi o autor do gol do time carioca. Na quinta, na Argentina, o União de Santa Fé venceu por 3-0 o Atlético Mineiro. Walter, Xavier e Gabriel marcaram para o União. Nessa terça, o Sol de América venceu por 1-0 Goiás lá no Paraguai, gol marcado por Nildo Vieira. Na quarta, na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu por 3-0 o Nacional do Paraguai. Gilberto, Gregory e Elber foram os autores dos gols do tricolor baiano. E na quinta, na Argentina, o Independiente venceu por 1-0 Fortaleza. Leandro Fernandes foi o autor do gol do time argentino. Jogos de volta dos times brasileiros na primeira rodada da Copa Sul-Americana. Dia 18 no Chile, às 7h15, o União La Calera vai receber o Fluminense. Dia 19 na Bolívia, às 9h30, o Oriente Petroleiro vai enfrentar o Vasco. Dia 20 no Mineirão, às 9h30, o Atlético Mineiro vai receber o União de Santa Fé. Dia 25 no Serra Dourada, às 9h30, o Goiás vai enfrentar o Sol de América. Dia 26 no Paraguai, às 7h15, o Nacional vai receber o Bahia. E dia 27 na Arena Castelão, às 9h30, o Fortaleza vai enfrentar o Independiente. Falamos aqui no programa anterior sobre a vitória do Confiança por 1-0 em cima do Itabaiana e a vitória do América de Pedrinhas por 3-2 em cima do Frei Paulistano pela quarta rodada do Campeonato Sergipano. Nos outros jogos dessa rodada, no sábado às 3h30, o Boca Juniors venceu por 1-0 o Lagarto, gol marcado por Lucas. Já no domingo às 4h, na Arena Batistão, o Sergipe venceu por 1-0 o Lourenço, gol marcado por Anselmo. Roda o VT com os lances desse jogo. O Gipão começou indo para cima e aos 5 minutos Marques Pardalzinho cobrou escanteio e Anselmo de cabeça abriu o placar. Após sofrer o gol, o Dourense acordou no jogo. Quando o Marcão não defendia, a zaga cortava. Uma das defesas do goleiro foi o chute de Caranguejo na cara do gol. No segundo tempo, o Sergipe tentava ampliar o placar com Igor Alves e Anselmo. Já do lado do Touro, além das finalizações do Hudson e do Caranguejo tentando empatar o jogo, o goleiro Marcão fez grandes defesas e foi o cara da partida.
Classificação após a quarta rodada. O Confiança é o líder com 10 pontos, empatados com 7 pontos Sergipe e Boca Júnior, empatados com 6 pontos Frei Paulistano e Itabaiana, em sexto lugar Lagarto com 5 pontos, em sétimo América de Pedrinhas com 3 pontos e em oitavo lugar com 1 ponto Dourense. A quinta rodada do Campeonato Sergipano começou na quarta-feira às 8h15. Lá no Titão, o Frei Paulistano venceu de virada o Itabaiana. Sávio abriu o placar para o Tremendão, depois Tiquinho empatou e Diogo virou o jogo para o Frei. Na Arena Batistão, o Confiança venceu por 3-0 o América de Pedrinhas. Thiago Enes, Ítalo e Marcelinho marcaram para o Dragão. No sábado, às 3h30, 2 jogos encerraram a quinta rodada. No Ariston Azevedo, Dourense venceu de virada o Boca Júnior. Diego Neves abriu o placar para o Boca, depois o Luan empatou para o Dourense e Caranguejo virou o jogo. Já no Augusto Franco, o Lagarto saiu na frente com o gol marcado por Anderson, depois Anselmo empatou no segundo tempo para o Sergipe, teve gol de Kleber e também Anselmo marcou o segundo dele no jogo e o terceiro do Sergipe. Roda o VT com os lances do jogo entre Confiança e América de Pedrinhas. O lateral Thiago Enes abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o atacante Ítalo ampliou aos 32 minutos e aos 34 Marcelinho marcou o terceiro gol do Dragão. Na primeira etapa, Rafael Villa cabeceou e ao quicar no chão, a bola parou nas mãos do goleiro Thiago. Thiago Enes cobrou escanteio e mais uma vez o goleiro do América defendeu. O Confiança arriscou de novo com Marcelinho. As chances do América surgiam nas bolas paradas. Quando a zaga não cortava, sobrava para o goleiro Rafael defender. Uma das defesas foi na cobrança de falta de Juan. Na segunda, Marcelinho de Peixinho arriscou e Thiago defendeu. Micael de bicicleta também tentou marcar para o Dragão. O América contra-atacava, mas não chegava com tanto perigo ao gol. O líder com 13 pontos é o Confiança, em segundo lugar vem o Sergipe com 10 pontos, em terceiro Frei Paulistano com 9, em quarto lugar o Boca Júnior com 7 pontos, em quinto Itabaiana com 6, em sexto o Lagarto com 5, em sétimo o Dourense com 4 pontos e em oitavo lugar o América de Pedrinhas com 3 pontos. A bola rolou para as 19 partidas na primeira rodada da Copa do Brasil na semana passada e os times classificados foram Juventude, Operário, CRB, Santo André, 15 de Piracicaba, Bahia de Feira, América Mineiro, América de Natal, Boa Esporte, River do Piauí, Botafogo, Paraná, ABC, Santa Cruz, Goiás, Figueirense, Vitória do Espírito Santo, Paysandu e Atlético Goianiense. Já esta semana, 18 jogos já aconteceram e os times que garantiram a vaga para a próxima fase são o Remo, o São José, Ceará, Oeste, Brusque, Botafogo da Paraíba, Vitória, Brasil de Pelotas, Atlético Mineiro, Águia Negra, Vasco, Vila Nova, Manaus. Um desses jogos foi o jogo do time sergipano que aconteceu ontem lá no Titão às 16 horas, onde o Frei Paulistano recebeu o Remo e até saiu na frente com o gol marcado por Luan aos 20 minutos do primeiro tempo. Depois Fredson aos 34 empatou para o Remo. Ele que é sergipano, mas joga no time paraense. No segundo tempo, aos 25 minutos, o Gustavo Hermel virou o jogo para o time paraense e garantiu aí a vaga do clube para a segunda fase da Copa do Brasil. Vamos conferir os outros jogos que encerrarão a primeira fase e os outros times que se classificaram hoje para a segunda fase da Copa do Brasil. Primeira fase da Copa do Brasil. No dia 5 de fevereiro, o Coruripe empatou em 0-0 com o Juventude. O Barbalha perdeu por 3-0 para o Operário do Paraná. O Independente do Pará perdeu por 3-2 para o CRB. O Santo André venceu por 4-1 o Criciúma. O Santos do Amapá empatou em 1-1 com o América Mineiro. O Bahia de Feira venceu por 3-1 o Luverdense. O 15 de Piracicaba venceu por 1-0 o Londrina. O Vilhenense empatou em 1-1 com o Boa Esporte. O São Luís empatou em 0-0 com o América de Natal. O Operário de Várzea Grande empatou em 0-0 com o Santa Cruz. O River do Piauí venceu por 1-0 o Bahia. O Aquidauanense perdeu por 1-0 para o ABC. O Caxias empatou em 1-1 com o Botafogo. O Palmas perdeu por 2-0 para o Paraná. O Fest Clube perdeu por 2-0 para o Goiás.
Dia 6 de fevereiro, o Novo Horizontino perdeu por 2-1 para o Figueirense. O Brasiliense empatou em 1-1 com o Paysandu. O Vitória do Espírito Santo venceu por 2-1 o CSA e o União Rondonópolis perdeu por 1-0 para o Atlético Goianiense. Terça, dia 11 de fevereiro, o Imperatriz empatou em 0-0 com o Vitória. Dia 12, o Bragantino do Pará perdeu por 2-1 para o Ceará. O Caucaia perdeu por 2-1 para o São José. O Bangu empatou em 1-1 com o Oeste. O Brusque venceu por 2-1 o Sport. O Atlético da Bahia empatou em 0-0 com o Botafogo da Paraíba. O Gama empatou em 3-3 com o Brasil de Pelotas. O Campinense empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro. O Águia Negra venceu por 2-1 o Sampaio Correia. O Toledo perdeu por 2-0 para o Náutico. O Altos empatou em 1-1 com o Vasco. O Galves perdeu por 1-0 para o Vila Nova. O Manaus venceu por 1-0 o Coritiba. Dia 13, a Ferroviária venceu por 2-0 o Avaí. O Novo Hamburgo perdeu por 2-1 para a Ponte Preta. O Afogados venceu por 3-0 o Atlético Acreano. E o São Raimundo empatou em 2-2 com o Cruzeiro. Os outros jogos que encerrarão a primeira fase da Copa do Brasil acontecerão na quarta-feira, dia 19 de fevereiro. Às 3h30 no Albano Franco, o Lagarto vai enfrentar o Volta Redonda. Às 7h15 no Bacaxá, o Boa Vista vai receber a Chapecoense. Na quarta-feira, dia 26 de fevereiro, no Castelão de São Luís, às 9h30, o Motoclube vai enfrentar o Fluminense. Hora de falar da Copa do Nordeste, a segunda rodada do Nordestão. O Confiança enfrentou lá no Almeidão o Botafogo da Paraíba e empatou em 1-1. Jefferson Lima abriu o placar para o time sergipano aos 24 minutos do segundo tempo e 2 minutos depois o Dico empatou para o Botafogo. No Etelvino Mendonça, o Frei Paulistano perdeu por 2-0 para o Náutico. Guilhermo Paiva e Fernando Lombardi marcaram. Na terceira rodada no Clássico, Frei Paulistano e Confiança. Para o Confiança, quem marcou foi Reis, que marcou 2 gols nessa partida. Teve gol também de Micael e de Alisson. Já para o Frei Paulistano, quem marcou foi Tiquinho e Luan. 4-2 a vitória aí do Confiança, que tem a melhor campanha do Nordestão. Roda o VT com os lances desse jogo. No primeiro tempo, os goleiros trabalharam pouco. Reis cobrou a falta para o Confiança e o Wade defendeu. Aos 18 minutos, Reis abriu o placar para o Dragão. Aos 37, Tiquinho deixou tudo igual para o Frei. No final, Jefferson Lima ainda balançou as redes, mas a arbitragem marcou impedimento e anulou o gol. No segundo tempo, Micael ampliou para o Confiança no primeiro minuto do jogo. O Frei tentava empatar nas bolas paradas, na cobrança de falta de Diogo e na cobrança de falta de Lídio. Rafael Villa driblou o goleiro e perdeu a chance de marcar o terceiro gol. Quem marcou foi Reis aos 34 minutos, o segundo dele no jogo e o terceiro do Dragão. Marcelinho quase marcou. Luan diminuiu para o Frei Paulistano aos 42 minutos e aos 49, Alisson ainda teve tempo de marcar o quarto gol do Confiança. Na segunda rodada da Copa do Nordeste, na terça em Pituaçu, o Bahia venceu por 2-0 o Imperatriz. Gilberto e Elber marcaram para o tricolor baiano. Na quarta, no Rei Pelé, o CRB venceu por 1-0 o Santa Cruz, gol marcado por Rafael Longini. Sábado, na Ilha do Retiro, o Sport empatou em 1-1 com o Vitória. Guilherme Rende abriu o placar para o time baiano e Lucas empatou para o Sport. No Albertão, o River do Piauí venceu por 3-1 o CSA. Emerson marcou 2 gols, teve gol também de Lucas Brasil e Alano diminuiu para o time alagoano. No Castelão, teve clássico cearense, Fortaleza e Ceará. O William Klaus abriu o placar para o Ceará e Osvaldo empatou para o Fortaleza. E no domingo, no Frasqueirão, o ABC venceu por 2-1 o América de Natal. No clássico do Rio Grande do Norte, o Alisson abriu o placar, Thiago Orobó empatou para o América e Igor Goulart marcou o gol da vitória do ABC. A classificação ficou assim após a segunda rodada do Nordestão. No grupo A, empatados com 4 pontos, River do Piauí, Bahia e Sport. Empatados com 3 pontos, ABC e CRB. Empatados com 2 pontos, Botafogo da Paraíba e Fortaleza. E em oitavo lugar com 1 ponto, Frei Paulistano. No grupo B, empatados com 4 pontos, Náutico e Confiança. Em terceiro lugar com 3 pontos, Imperatriz. Empatados com 2 pontos, Ceará e Vitória. Empatados com 1 ponto, América de Natal e Santa Cruz, e em oitavo lugar, sem nada, o CSA.
Na terceira rodada da Copa do Nordeste, na quinta, na Ilha do Retiro, o Sport empatou em 2-2 com o Imperatriz. Elton abriu o placar, Jean Patrick ampliou, depois Cezinha diminuiu e empatou para o Imperatriz. Sábado, na Arena Castelão, o Fortaleza venceu por 3-0 Santa Cruz. David marcou e o Wellington Paulista marcou 2 gols na partida. No Almeidão, o Botafogo da Paraíba venceu por 2-1 Náutico. Luiz Gustavo abriu o placar, Diguinho ampliou para o Botafogo e Jean Carlos diminuiu para o Náutico. Na Arena das Dunas, o ABC ficou no 0-0 com o Ceará. No Clássico Baiano, na Arena Fonte Nova, o Bahia perdeu por 2-0 para o Vitória. Thiago Carleto e Vico foram os autores dos gols. No domingo, no Rei Pelé, o Clássico alagoano acabou em empate. CRB e CSA. O Richard abriu o placar para o CSA e Rafael Longini empatou para o CRB. E no Albertão, o River do Piauí perdeu por 3-2 para o América de Natal. Érico Júnior abriu o placar para o River. Thiago Orobó empatou e virou o jogo para o América. Rômulo ampliou e Romário diminuiu para o time piauiense. Classificação após a terceira rodada do Nordestão. No grupo A, Fortaleza, Sport e Botafogo da Paraíba com 5 pontos, River do Piauí, CRB, ABC e Bahia com 4 pontos e em oitavo lugar com 1 ponto Frei Paulistano. No grupo B, o líder é o Confiança com 7 pontos, o segundo colocado é o Vitória com 5 pontos, Náutico, América de Natal e Imperatriz tem 4 pontos, em sexto lugar vem o Ceará com 3 pontos e empatados com 1 ponto CSA e Santa Cruz. Sabe quem estava essa semana aqui em Aracaju? A taça da Copa do Nordeste. Eu fui lá fazer uma visitinha para ela. Roda o VT. Torcedores, olha só quem está aqui comigo. A Orelhuda está desde ontem em Aracaju, das 15 às 17 horas, esteve na Federação Sergipana e ontem à noite estava no Shopping Rio Mar e hoje está aqui no Mercado Central. Quem será o time campeão da Copa do Nordeste 2020, hein? Daqui de Aracaju, ela vai para Maceió. Antes de vir para cá, a taça passou por Fortaleza do dia 28 de janeiro a 1º de fevereiro e Salvador do dia 4 ao dia 8. Daqui de Sergipe ela foi para Maceió e ficou por lá nos dias 13 e 14. A Orelhuda ainda vai passar por mais 3 capitais, João Pessoa dia 17 e 18, Natal dia 21 e 22 e em Recife do dia 2 ao dia 7 de março. A taça da Copa do Nordeste lá no Mercado Central atraiu olhares de crianças, jovens, homens e mulheres e idosos. É isso aí, torcedores. Eu vou ficando por aqui, mas próxima quinta eu estou de volta. Tchau, tchau. Maria Choteira.